Muito bem, eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Nós estamos estudando, irmãos, já hoje é o 6º domingo, que estamos estudando o calendário do Senhor. Estamos estudando as festas que Deus ordena ao seu povo aqui em Levítico de número 23. Eu não sei se você lembra de todas as festas. São quantas festas, irmãos? Quantas festas são em Levítico 23? 7. 7 festas. Nós já vimos 5 até agora. Você consegue lembrar? Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, pães sem fermento, pães asmos. Terceira festa, primícias. Quarta festa, é até domingo que vem, né? Pentecostes. Quinta festa, você se lembra? Trombetas, está no versículo 24 e 25. É porque na festa da trombeta, a casa publicadora, a Sociedade Bíblica não pôs subtítulo, né? Você não está achando, né? Está nos versículos 23 a 25, festa das trombetas. E depois nós temos a sexta festa, que é chamado do Dia da Expiação, que é uma festa para chorar. Você já foi numa festa convidado assim? Vamos numa festa para quê? Para chorar. E depois a 7ª festa, que nós veremos semana que vem, se Deus permitir, é a festa dos tabernáculos. Mas a sexta festa de hoje é o dia da expiação. Vamos ler aí 26 a 32. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? O dia da expiação. Leiamos. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda a alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo para vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Irmãos, depois de ver Páscoa, primícias, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, chegamos à sexta festa, onde o povo é chamado para afligir a alma. Percebeu o que aparece no texto aí? Vocês vão se reunir nesse dia, para quê? Para afligir a alma. Se a festa das trombetas era um chamado ao despertamento, lembra? A gente viu semana passada, desperta. O dia da expiação, a sexta festa, era o momento de encarar a pergunta mais séria da existência humana. Qual é a pergunta mais séria que o homem pode fazer? A pergunta é: como um povo pecador ou um homem pecador pode permanecer diante de um Deus santo? Durante todo o ano, os sacrifícios eram oferecidos continuamente em Israel. Todo dia tinha sacrifício na lua nova, no início do mês, no final do mês, festa para isso, para aquilo. Mas havia um problema: o pecado ainda separava o homem da presença de Deus. O véu no Santo dos Santos permanecia fechado.
E o Santíssimo Lugar era um lugar inacessível, porque durante o ano eram feitas muitas e muitas ofertas e o sangue era derramado sobre o altar e ficava ali sobre o altar do sacrifício, mas o sangue não era levado para dentro do Santo dos Santos, era do lado de fora, mas apenas uma vez por ano. O sumo sacerdote podia entrar aonde? No Santo dos Santos. Levando o quê? Sangue. Era o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, nunca sem sangue. O grande problema da humanidade, então, não é apenas a culpa pelo pecado. Um dos grandes problemas da humanidade é o distanciamento de Deus. E como resolver esse grande problema? O homem foi criado para viver na presença de Deus. Adão que se escondeu. Mas o pecado tornou essa aproximação de Deus impossível. E é exatamente o que esse dia da expiação aponta para a solução do maior problema do homem, que é ficar longe de Deus. O dia da expiação era o dia para que o distanciamento fosse tirado e os homens entrarem na presença de Deus. E o que acontecia no dia da expiação, irmãos? Aconteceu algo muito interessante. No dia da expiação, eram separados animais. Primeiro, o sumo sacerdote, começava esse dia matando um animal e um sangue por si mesmo, porque o sumo sacerdote era um homem limitado e pecador. E no dia, então, ele matava um animal no altar ali do sacrifício, e ele pegava, então, uma bacia e pegava o sangue desse animal na bacia. E aquele primeiro animal, então, com sangue na bacia, ele entrava para ir no Santo dos Santos. Quando ele atravessava o altar do sacrifício, quando ele atravessava o altar do sacrifício, indo para o Santo dos Santos, ele olhava para o lado esquerdo. O que tinha? O candelabro. 7 lâmpadas acesas, apontando para a luz de Deus, para a presença de Deus, para o caminho de Deus. Do lado esquerdo. Do lado direito tinha uma mesa. Em cima dessa mesa tinha 12 pães da proposição, simbolizando o quê? O povo de Deus, cada tribo de Israel. E qual era a mensagem, então? Enquanto ele entrava com sangue, o candelabro aceso de um lado, 7 lâmpadas, sempre iluminando quem? O povo de Deus. Só Deus é a luz do povo dele. Simbolicamente era isso que estava acontecendo. E ele então entrava com sangue um pouco mais para frente, e logo na entrada do véu do Santo dos Santos havia um outro altar, o altar do incenso. E iguarias com medidas bem específicas, que não podiam aquelas medidas ser usadas para cheirinho de casa, não. Eram medidas específicas. Então, eles acendiam fogo ali do altar do incenso, jogavam aquelas especiarias na medida que a própria lei de Moisés traçava, e então aquelas especiarias, ele pegava uma bandejinha quente com aquelas coisas e produzia muita fumaça. E então ele chegava assim, não sei se tremendo, né? Mas ele chegava assim na porta do Santo dos Santos. Eu não sei se ele soprava, se ligava o ventilador, não sei. Eu só sei que aquela fumaça entrava no Santo dos Santos e tomava todo o Santo dos Santos. E então ele entrava ali com aquele sangue, quando tivesse tudo cheio de fumaça, e com uma folha de uma planta chamada hisopo, ele molhava e jogava em cima da tampa da arca, em cima do propiciatório. Por quê? O que tinha dentro da arca? Além de ter a vara de Arão, tinha a lei dada por Deus a Moisés. A lei que não pode salvar. A lei que, se você entrar direto, ela acaba com você, porque você não obedece à lei. Então, quando ele jogava o sangue ali em cima da tampa,
qual era o simbolismo? Entre mim e a lei de Deus está o sangue de um inocente para me proteger. E eu posso entrar aqui por causa desse sangue. Então o sacerdote, ele saía novamente, somos sacerdotes, quando ele chegava lá fora, tinha 2 bodes separados. E ele matava um bode, deixava o outro lá amarradinho. Matava um bode. E o sangue do bode ali no altar, ele colocava uma bandeja, uma bacia, e pegava o sangue desse bode. E então ele entrava de novo no Santo dos Santos, passando em frente do pão os pães da proposição, em frente do candelabro sempre aceso da presença de Deus. Ele então chegava ali no altar de incenso e atiçava aquele fogo, jogava as especiarias, fumaça era produzida ali dentro do Santo dos Santos. E ele então atravessava o véu. E novamente com folha de sopo, molhando no sangue, ele jogava em cima do propiciatório, simbolizando o quê? Que entre o povo e a lei de Deus existe um sangue do inocente. E agora o sumo sacerdote, simbolizando o povo de Deus, está tendo acesso a Deus. Mas não tem um outro bode? O sumo sacerdote saía, chegava lá fora, tinha um bode. E ele então olhava para aquele bode. Eu não sei se ele colocava as mãos, não sei como é que era ao certo, mas ele olhava para aquele bode e começava a confessar o pecado do povo. Deus, o povo foi idólatra, põe nesse bode aí. Deus, o povo mentiu, põe esse pecado nesse bode aí. Deus, o povo fez isso, põe nesse bode aí. E ele ia confessando os pecados do ano inteiro ali, e simbolicamente transferindo para o bode. E depois que ele acabava essa oração, que é uma oração de afligir a alma. Percebe? Aqui ninguém está comendo, né? Percebe que não tem churrasco nesse dia? Porque no dia que você chora pelo pecado, não é dia de comer. É uma festa que você é chamado para afligir a alma, para dizer, Deus, eu pequei tanto, me perdoa. E depois que ele terminava ali, então, de confessar os pecados e simbolicamente transferir para o bode, ele ia fora do arraial e fazia o quê? Soltava o bode no deserto, para o bode sumir, carregando o pecado do povo. Qual era o nome desse bode? Bode expiatório. É o que leva a culpa. E o bode, então, ia para o deserto. E a ideia é o quê? Deixa ele sumir para lá. O bode expiatório, que carrega sobre si o pecado do povo. Era um dia de quebrantamento? Sim. Era um dia de afligir a alma? Sim. O dia da expiação, irmãos, era da tarde do 9º dia até a tarde do 10º dia. Só para você lembrar, é o 7º mês. No primeiro dia do mês, festa das trombetas. Do 9º para o 10º dia, dia da expiação. No 15º dia, 5 dias depois, é o tabernáculo, a festa do tabernáculo. Nós vamos ver, é morar com Deus. Mas antes de morar com Deus, depois que você é chamado pela trombeta do evangelho, a gente é chamado a se arrepender, a confessar o pecado e a deixar o pecado para trás. O primeiro bode era sacrificado. O segundo bode, ele levava o pecado embora. Sabe, queridos irmãos, o primeiro bode, o sangue dele é para satisfazer a justiça de Deus. O segundo bode simbolizava a remoção do pecado do povo, levar o pecado para longe. Sabe o que é bonito? É que em Jesus nós temos, numa única oferta, no único Cordeiro de Deus, solução completa. Pelo sangue de Jesus nós temos justiça
A justiça de Deus é satisfeita. E pelo sangue de Jesus, a nossa culpa é removida para sempre. E é aqui, irmãos, que Hebreus, depois de ver esse texto, essa ideia do dia da expiação, obviamente que essa explicação que eu dei do dia da expiação tem a ver com outros textos, não está tudo aqui, mas em Hebreus há uma explicação bela para essa festa. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus não entrou no tabernáculo de Moisés ou no templo em Jerusalém. Quando Jesus morreu lá na cruz, você se lembra, ele entrou no templo de Jerusalém? Não. E o tabernáculo de Moisés, ele entrou lá dentro? Não, o tabernáculo nem existia mais. Esses lugares, o tabernáculo, o templo que Salomão construiu, depois foi reconstruído lá pelo governador lá, eram apenas sombra, tipo, apontando para uma realidade muito maior. Hebreus, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus afirma que Cristo entrou no verdadeiro Santo dos Santos, que fica onde, irmãos? Onde é o verdadeiro Santo dos Santos? É celestial, ele é lá no céu. Ele entrou uma vez por todas como sumo sacerdote perfeito, trazendo o sacrifício perfeito, adquirindo redenção perfeita e eterna. O sacerdote aqui, no dia da expiação, essa festa acontecia, no dia 10, vamos arredondar para o dia 10, quantas vezes? Todo ano. Por quê? O bode podia realmente tirar o pecado de alguém? Não. O sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, ele era um homem sem pecado? Também não. Esse ritual era feito todo ano em prol do povo, porque isso era apenas uma sombra, um tipo apontando para Jesus. Aqui é maravilhoso, mas aqui não há a perfeição que há somente em Cristo. E é por isso que em Cristo nós vamos ver que o verdadeiro caminho, o acesso ao Santo dos Santos, ele acontece de verdade. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Versículo 23 a 25. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. O que Hebreus está dizendo? Sabe o tabernáculo, a tenda, o altar, a arca e não sei o que? Ela representa o santuário que está no céu. Só que essas coisas aqui na terra, quando elas foram inauguradas, elas foram inauguradas com o uso de sangue. Por quê? Porque é o sangue que tira a mancha do pecado, né? É uma contradição, parece, mas é o sangue que tira o pecado, é o sangue que tira a culpa. Então, na hora da adoração ali, na hora do dia da expiação, era sangue para cá, sangue para lá, para aquele local ele ficar consagrado, para que Deus descesse ali e ficasse no meio do povo, o povo entrasse ali por meio do sumo sacerdote e o povo não fosse morto. Aquelas coisas, então, símbolo do santuário do céu, era purificado com sangue. Olha o versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Jesus não entrou no santuário feito por mãos, porque esse santuário é só uma figura do verdadeiro. Uai, tem um santuário verdadeiro? De verdade? Tem. Onde ele está? O texto continua. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas,
para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Preste bem atenção, irmãos. Jesus entrou no templo em Jerusalém com seu sangue? Não. Entrou no templo, no tabernáculo de Moisés? Não. Então, como que ele entrou no tabernáculo se o sacrifício tem que entrar dentro do tabernáculo, dentro do Santo dos Santos? Simples, irmãos. Quando Jesus vai para o céu, porque lá está o santuário, que o santuário terreno é apenas uma figura, uma sombra pálida. Jesus entra no céu com o seu próprio sangue. O céu era imperfeito? Não. Tinha sujeira no céu? O que vocês acham? Não. Jesus entra no céu com o seu sangue dele. Foi para purificar o céu? O que vocês acham? Claro que não. Mas perceba, o sangue tinha um outro propósito: tornar aquele lugar um lugar de encontro entre Deus e o povo. Jesus entrou no santuário celeste com seu sangue para consagrar o céu, para preparar o céu para você, ao mesmo tempo que o sangue dele prepara você para o céu. Jesus entrou uma vez por todas como sumo sacerdote perfeito, trazendo o sacrifício perfeito, adquirindo eterna redenção. O sacerdote levítico entrava repetidamente. Cristo entrou no céu definitivamente com o seu sangue. O sacerdote antigo, ele entrava no santuário e saía, entrava e saía. Jesus entrou no santuário do céu e lá ficou. E de lá intercede por nós. E de lá governa todas as coisas. Cristo permanece para sempre diante do Pai, em nosso favor. Pode surgir a pergunta: o céu não é perfeito? Sim. Por que Cristo precisou levar sangue até lá? Versículo 23. Entenda, não é para purificar porque era impuro, mas para consagrar. Você já viu inauguração de praça? Aí tá tudo certinho, né? E aí os políticos gostam, faz uma faixa, às vezes inaugura até placa de prédio, né? Aí tira a faixa, corta, inauguração. Quando Cristo entrou no céu com o seu sangue, ele inaugurou o céu, um lugar próprio para você e para mim. Lembra do que ele diz lá em João 14, 1? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou o quê? Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus foi preparar lugar no céu para você e para mim. Irmãos, não é fazer uma mansão para você. Não é construir uma casinha, uma casona, não é isso. Preparar-nos lugar, entrar lá primeiro, aquele que foi o sacrifício perfeito, e consagrar o céu para você, ao mesmo tempo que ele consagra você para o céu. E aqui está a beleza da festa, então, irmãos, caminhando para o final. Cristo não apenas nos preparou para o céu, mas ele prepara o céu para nós. O dia da expiação apontava para algo muito maior do que o perdão momentâneo. Apontava para uma reconciliação completa, para o acesso eterno e comunhão definitiva. É por isso que Apocalipse 21 declara: eis o tabernáculo de Deus com quem? Com os homens. Quando Cristo voltar, e a alma dos que já foram que estão lá com Cristo voltarem para o corpo, ressuscitar e todo mundo ser transformado, quando nós formos entrar no novo céu, na nova terra, nós vamos entrar nesse lugar que o sangue de Cristo consagrou para você. Sabe, o céu nunca foi impuro,
Mas o sangue de Cristo deixou o céu mais santo. O céu nunca foi um lugar ruim, mas o sangue de Cristo deixou o céu um lugar melhor para o povo dele, para a igreja dele, judeus e gentios. Toda a história da redenção caminha para Deus habitando novamente com o seu povo. O Éden perdido será restaurado e Cristo, somente Ele, torna isso possível. E eu concluo, irmãos, dizendo que o dia da expiação nos lembra que o pecado é sério, mas a graça é maior. Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos por nós. Ele entrou lá no céu, inaugurou o céu com o seu sangue, ele desencerrou a faixa, ele cortou a faixa e disse assim: agora podem entrar. Ele levou o seu próprio sangue diante do Pai, inaugurou um novo e vivo caminho. Olha aí Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos entrar, irmãos, em plena certeza de fé. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo quê? Pelo sangue de Jesus. E onde é esse Santo dos Santos? No céu. Hoje, não precisamos nos aproximar com medo, mas com confiança humilde. Quando oramos, quando cantamos, quando servimos ao próximo, quando lutamos para não cair em tentação, fazemos isso tudo diante do nosso Deus. E por que Deus não nos destrói, não nos fulmina com fogo? Porque em nós está o sangue do Cordeiro, que não só tira o pecado, expia o pecado, nos cobre de justiça, mas esse sangue também nos dá acesso pleno ao nosso Deus. Quando você for para o novo céu, para a nova terra, você vai para um lugar que o sangue de Cristo consagrou para você. Amém? É muita bênção ou não é? Dá para ficar feliz com Jesus ou não dá?